noite. Se você tá vendo a gravação, fica comigo que hoje eu vou te falar de 5 etapas das mulheres em travessia. A gente ir num mergulho assim profundo, que com certeza a sua alma vai gostar. Esperar um pouquinho. Boa noite. A gente conversar. Hoje eu vou falar de um tema que é muito poderoso. O que é uma travessia? A gente escuta muito essa palavra, né? Travessia, vamos fazer uma travessia. Mas o que significa uma travessia para uma alma, né? E é desse lugar que eu tô escolhendo falar para uma mulher. Mas isso que eu vou falar aqui serve também para os homens. Boa noite! Então, queria começar assim que quando eu falo travessia, eu quero dizer que é uma busca, quando a gente está numa busca por sentido, uma busca por um sentido com perguntas profundas, um desejo da gente de retornar para dentro. Então, o ser humano não necessariamente, né, a mulher, vou falar da mulher, né, a mulher não necessariamente ela entra numa travessia. Ela pode passar uma vida inteira sem querer uma travessia. É mais incomum porque os ritos de passagem que nós mulheres temos com relação ao nosso corpo, ao sangue, né, a menarca, a primeira relação sexual, a gravidez, ou não engravidar, e também a chegada da mais pausa, ela vai influenciar bastante, né? Para que a gente entre numa travessia, porque esses ritos de passagem, eles trazem essas perguntas profundas, né? Um desejo da gente de retornar para dentro, para o nosso mundo interior. E você começa a viver experiências internas, porque na maioria das vezes a gente está vivendo apenas experiências externas. Então, quando uma mulher ela entra em contato com o profundo, com a espiritualidade ou com alguma coisa que acontece na vida dela, uma crise, um divórcio, um adoecimento, a chegada de um filho, a perda de um filho, todos esses movimentos da vida podem levar uma mulher a entrar numa travessia, ou seja, a fazer perguntas profundas. Quem sou eu? Para onde estou indo? O que está acontecendo? O que é tudo isso aqui? O que eu fiz com a minha vida? Quais são essas escolhas? Então, a mulher, ela costuma entrar em travessia por conta desses ritos que eu falei, mas também por outras coisas, como eu estou citando. Então, se pergunta aí se você, a partir de alguma coisa que aconteceu, você começou a voltar para dentro e começou a se perguntar que talvez o que você estivesse buscando não estivesse fora, e sim estivesse dentro. Então, esse é o primeiro lugar que eu queria alinhar aqui com vocês, o que é uma travessia. Normalmente, a travessia, ela nasce numa fome muito grande. A mulher que ela quer fazer uma travessia, ela tem muita fome. Ela tem fome, ela quer saber, ela quer fazer, ela não consegue entender o que está acontecendo, né? E essa fome nada mais é do que fome de amor. Toda travessia é da gente conseguir sair de um lugar que é sem amor para um lugar que tem amor. Seja amor fora, seja amor dentro, amor. Então, toda travessia, isso a gente está alinhando o que eu acredito que é uma travessia, né? Toda travessia é esse lugar onde a gente sai de um ponto onde há o desamor para o amor. E aí, às vezes, a mulher começa nessa primeira etapa, né? São 5 etapas, tá? Uma travessia que eu vou trazer aqui para vocês. Nessa primeira etapa, acontece algo, né? Essa mulher, ela tá, enfim, como eu falei, né? Numa crise, num rito de passagem, com relação ao corpo, com a vida, enfim. Pensa aí, me conta se já não tem aí algum assunto, né? E aí ela começa a olhar para si, né? Então ela começa a se recolher, fazer silêncio. Começa a
se questionar. Normalmente é um momento que ela busca, às vezes, terapia, é um momento em que ela vai buscar autoconhecimento, é um momento em que ela vai, enfim, acontece um sonho, alguma coisa na vida dela, e aí ela, pronto. O que aconteceu? Essa mulher entrou na travessia, né? Ela começou a recolher os investimentos dela do mundo externo e começou a se interessar com essa mesma luneta que ela estava olhando para fora, ela começa a olhar para dentro. E aí ela começa esse movimento de ficar diferente, buscar coisas novas, pode ser um hobby, algo tira ela daquele investimento que ela estava. Por exemplo, se ela estava uma vida de devoção a um relacionamento e o casamento acaba. Aquela crise do divórcio faz com que ela recolha, né, aquele investimento e volte para si. Ou um trabalho que não está muito bom, e aí ela é despedida, ou ela decide fazer uma transição de carreira, ela decide sair do trabalho, aquilo vira uma crise realmente, e ela para dentro. Ou como eu falei, a menopausa, mais pausa, né, que é um momento de muito profundo dentro desse movimento do feminino. Bom, essa é a primeira etapa, né? Então a mulher, ela entra na travessia, ela entra nesse barco e ela não sabe muito bem onde que ela vai dar. Ela só tá ali meio que se perguntando o que tá acontecendo. Quando chega na segunda etapa, ela começa a ver as sombras. Ela começa a ver coisas que ela não gosta. Às vezes ela começa a fazer terapia, então é o momento da terapia que ela tá falando mal do marido, do ex-marido, vai falando mal da mãe, tá falando mal enfim, de tudo. Então é o momento em que ela começa a projetar no fora o que tem dentro. Ela não quer se ver, ela não dá conta, na verdade, não é que ela não quer se ver, ela não dá conta de se ver. Ela não dá conta de, por exemplo, compreender que o casamento acabou e que 50% tinha, sim, responsabilidade dela pela omissão, enfim, por mil coisas que aconteceu. E aquilo é muito insuportável, né? Então, essa segunda etapa é o momento em que a gente fica meio que pode entrar numa travessia e ela fica caótica, né? Porque a gente começa a se desconectar de tudo, achar tudo estranho, aquilo que parecia tão bonitinho, né? Buscar autoconhecimento, terapia, não sei, não tá funcionando, porque a terapeuta não tá falando o que ela quer, né? A terapeuta não tá apoiando a vítima dentro dela, a terapeuta ou a terapia ou os processos não estão endossando que o que está acontecendo não tem a ver com ela, né? Porque ela fica nesse lugar, não tem a ver comigo, é o mundo que é ruim. E essa fase, a segunda fase da travessia, é uma fase delicada, porque ela exige que a mulher, ela quebre esse espelho, né? Ela quebre essa projeção e ela comece a olhar para si. Ela começa a olhar para si profundamente, que não é culpa do chefe, que não é culpa do marido, que não é culpa de ninguém. Ela precisa voltar para si. Porque no início ela estava se recolhendo, mas não querendo muito acessar todo aquele conteúdo. Então, todas as fases da travessia, né, que eu tô contando para vocês, são 5, eu tô na segunda. Todas as fases da travessia, elas vão exigir que você tenha um insight, um comportamento e uma sustentação, uma perseverança naquele comportamento. Então, na segunda fase, precisa de muita perseverança, porque é muito indigesto olhar para tudo. Então, é aquela fase, né, para as pessoas que eu já acompanhei ou eu acompanho, em que a pessoa, ela acha assim, que ela é a pior pessoa do mundo, porque ela realmente começou a enxergar, né? Ela começou a se enxergar no processo. Quando ela está começando a transicionar para a terceira fase, né? Quando ela ainda está na segunda fase, ela ainda está brigando com esse processo, né? Então, achando que o mundo é culpado e não ela. Mas aquela fome de amor que eu coloquei, que existe na travessia, faz ela se mover, porque ela não está conseguindo aceitar as respostas que ela mesma está encontrando. Então, aquilo não resolve para ela. Então, aquela angústia, aquela vontade, aquele desejo de atravessar, de chegar em algum momento, ela faz ela avançar. E aí a gente chega na terceira fase, que é a pérola, né? É o que muda quem vai chegar na quinta ou não. A terceira fase de uma travessia, ela exige
lidar com sofrimento autêntico. Vou explicar. Na medida em que eu falo que a culpa do divórcio era do meu ex-marido, foi porque ele me traiu, eu tento de alguma forma não sentir a impotência que eu tô sentindo ali pelo fato de que eu amava aquele homem e aquele homem me traiu. Eu não quero acessar aquela dor. Então, para eu não acessar aquela impotência, eu prefiro sentir raiva. Eu prefiro falar mal. Eu prefiro ficar falando mal da nova namorada. Entende? Por quê? Porque para mim é insuportável acessar a dor verdadeira que está movendo aquele assunto. Então, na medida que a gente vai vivendo travessia e a gente vai se acostumando com as travessias, porque a gente vive muitas travessias, a gente começa a se acostumar a ir logo para a terceira fase, que é qual é o sofrimento autêntico, qual é a dor que está nesse assunto que eu não quero olhar. Quem faz terapia, né? Aquele processo de que xingou a mãe, xingou não sei quem, até que você entendeu que você tinha que sentir a dor da sua criança mesmo, que não foi vista, que não foi amada. E que ninguém vai te salvar. Que não é mudando a sua mãe, que não é mudando a sua história, e sim se acolhendo, e sim sentindo, né? É uma fase complexa, porque é você se acostumar com o sentir, é você se acostumar a ficar ali no sentir. E eu falo sempre, né? Sustenta, fica aí, aguenta. Eu vou explicar hoje por que eu falo isso. Porque quando você consegue suportar a dor, eu consigo atravessar e ser transformada por essa dor. Porque aquela dor é pedagógica. A grande questão é que como a gente quer viver travessia e a gente não suporta a dor, a gente não suporta também toda a transformação que aquela dor vai nos trazer. Então, perseverança, né? Para caminhar num túnel de dor que às vezes a gente não sabe quando que acaba. Porque a gente não sabe o que vai ter do outro lado. Então, essa dor, ela é tão preciosa, é uma chave assim de diamante para vocês aqui. Porque dentro dessa dor, dentro desse sofrimento, que tem a sombra. E o que é sombra? Sombra é o negado, inclusive a luz e a força para sustentar a vida que você quer. Vou repetir, porque isso é muito importante. No momento em que você aceita e sente o sofrimento autêntico daquela travessia, nele está guardado tudo o que você está buscando. Inclusive a força para sustentar o que você quer viver. Um outro exemplo. Eu tenho medo de sair do meu trabalho atual. Eu não tenho condição, não tenho coragem. Por quê? Porque eu não quero suportar sentir a dor da escassez ou o medo. E eu, então, não sou transformada por aquele movimento, aquela força que eu vou conseguir à medida que eu encarar, sentir aquilo e atravessar. Porque é dentro desse movimento que está escondido, do medo da escassez, não vou conseguir, não sei se dou conta. É dentro dele que está escondido a força para chegar na quarta fase da travessia. Tá acompanhando? E dentro dessa travessia, que tá dentro dessa dor, né, da travessia, da terceira fase, que tá inclusive a força, mas a luz também. E eu queria trazer essa explicação para vocês dentro desse processo da travessia. Se a travessia é de um lugar de falta de amor para um lugar de amor, o que significa falar que a gente tem a luz escondida na terceira fase? Porque é o lugar, a luz é o lugar onde a força, onde você tem força para caminhar para o amor. Vou repetir, a luz é o lugar onde você tem força para caminhar para o amor. Então, dentro do sofrimento autêntico, dentro da fase da travessia, às vezes caótica, é onde você encontra esse lugar de força para caminhar para o amor. E era tudo que você estava buscando. E aí começa o que eu adoro, né? Que eu vejo já vi muito acontecer. Que é quando a mulher dá a virada.
que é quando a mulher pega o poder e consegue transformar a vida dela. Porque ela compreendeu o processo, ela atravessou, ela tá atravessando. Às vezes eu vejo muita mulher no meio, né, atravessando. E ali ela começa a acessar essa dualidade. É desespero, mas é luz. É sombra, mas é amor. É uma coisa assim, e aí é um processo belíssimo. É como trocar de pele, é como a borboleta a lagarta que vai ali e sai do casulo. É esse momento, né, que ela começa a sair e é muito poderoso, porque começa a vir todas as forças dessa mulher. Quanto mais ela vive travessia, mais força ela começa a ganhar. Por isso que eu proponho travessias. Para que a alma de vocês ganhe força. Para que vocês deixem ir o sofrimento, sentindo o sofrimento ali, né? Deixando o que precisa ir. E nesse processo, vocês ganham todas essas pérolas que estão dentro desse escuro. Porque dentro do escuro não tá só o ruim. Como eu disse, tá o lugar de força para você ir pro amor. Tá todas as pérolas que você tá buscando. Como eu falei, né? A gente busca essas travessias porque a gente tem fome de amor. Porque uma mulher decide fazer uma travessia porque ela tem fome de amor, porque ela quer mais espírito, ela quer mais amor, ela quer mais conexão. E aí ela consegue, né, chegar do outro lado. É quase uma sensação, assim, de renascimento mesmo. Ela muda, ela faz tatuagem, ela muda o cabelo, ela, sabe, ela brilha. E ela chega na 4ª fase, onde ela tem força para sustentar o desejo dela. E é o momento em que a adulta começa a chegar, né? Para fazer escolha, para nomear, para sustentar o não, para silenciar, para recolher os investimentos, né? Acumulando força para sustentar o seu próprio desejo. É o momento que a mulher consegue se voltar para ela e dizer assim eu não quero, assim eu quero, assim eu vou, assim eu não vou. Decidir para onde ela quer ir, né? Ela começa a dizer, não, agora eu vou fazer isso. E vai ter dúvida, vai ter medo, vai ter confusão, mas ela sabe para onde ela tá indo. Ela voltou o leme, né, do barco. E ela começa a perseverar, mesmo sem consentimento, mesmo sem validação, mesmo sem autorização. Porque quando a mulher não vive travessia, ela tá o tempo inteiro buscando isso. Ela busca consentimento, ela busca validação, ela busca autorização. E uma mulher que atravessa, ela começa a perceber que é ela que vai conduzir tudo isso. Entende? E quanto mais você vê uma mulher que atravessa, mais você percebe como ela tem potência. Então, normalmente a gente vê na internet muita coisa, muita gente, tem muitos professores e tudo, e uma vez me perguntaram assim, por que tem gente que fala e que você acredita e tem gente que fala e você não sente? Porque só quem atravessou é que tem voz. Quem tá falando do assunto que ela não viveu, normalmente não tem potência, aquilo não mexe com você. Por quê? Porque só quem tem voz é quem atravessou. Então, por exemplo, se uma mulher tá falando, eu vou, sei lá, pensar em 1000 travessias que eu já tive, né? Como, por exemplo, sair de uma tristeza profunda, de uma depressão. Eu conheço esse caminho, né? Eu sei o que é o sofrimento autêntico, sair na 4ª fase, chegar na 5ª. E isso a gente vai fazendo de vários assuntos. E todos os assuntos que a gente atravessa, a gente vai ganhando corpo de voz. E quando uma mulher se coloca para ser uma líder, para ter voz, ela precisa ter atravessado aquele assunto. Por isso que tem gente que tem, como é que a gente chama, né? Bala na agulha. E tem gente que não tem. Tem gente que você sente, tem gente que você não sente. Por quê? Porque a mulher que vive travessia, ela se transforma na guardiã daquele assunto. Ela consegue fazer empatia, ela consegue trazer medicina. Porque a medicina dela é aquela. É a medicina pessoal dela. Entende? Então, essa medicina que ela carrega, ela viveu travessia para isso. Não foi de brincadeira. Entende?
ela soube o que é se afastar daquele assunto, projetar no outro, depois aceitar que não é projeção, que ela precisa de fato sentir, e que sentir é curar, e que ela precisa atravessar aquele sofrimento que às vezes parece que é infinito. E quanto mais ela atravessa, mais ela vai colhendo as belezas que aquele sofrimento, ele é quase uma câmara alquímica, gente, né? A gente vai suando ali dentro daquele sofrimento, dentro daqueles assuntos, e aquilo vai nos transformando, aquilo vai nos alquimizando, sabe? E a gente vai podendo se alquimizar diante daquilo tudo que a gente viveu. Então, quando você compreende que você é guardiã daquilo que você está vivendo, daquilo que você está atravessando, você começa a compreender o conceito de que você é a pessoa que vai acender a fogueira, a luz dentro da sua sombra. É você que vai acender. É você que vai acender esse caminho do amor dentro de você. E às vezes, muitas vezes, as mulheres estão procurando isso. Porque nós que carregamos o feminino, nós somos muito conectadas com o espírito. Então a gente está o tempo inteiro buscando algo que a gente não sabe nomear. Algo que é profundo, algo que a gente sente que é do espírito, algo diferente. Por quê? Porque a gente está querendo acender essa fogueira dentro do nosso coração. A gente está querendo acender essa fogueira dentro dos nossos escuros. Então a mulher, ela carrega essa força de ser guardiã dos ritos de passagem da vida, da morte, né? Porque a mulher, ela tem essa capacidade mesmo de estar nesses limiares. E aí a gente chega na quinta etapa, né? Que depois que eu começo a juntar força para sustentar a vida que eu quero ter, eu vou me colocar em ação. E essa ação é no desconhecido total. E aí chega a vida adulta e as escolhas. Não tem garantia nenhuma. E eu vou caminhar o meu caminho de beleza. Eu vou caminhar de acordo com as minhas regras, de acordo com as minhas travessias vividas, e vou buscar novas travessias, né? Então, travessias femininas é um tema que eu poderia ficar muito tempo falando mesmo, porque me encanta ver isso há muito tempo. Eu demorei para entender que era isso que eu gostava de ver nas mulheres, que eu gostava de ver elas vivendo isso, vivendo travessias, encontrando suas pérolas e fazendo uma boa limonada com tudo que tem dentro da sua medicina pessoal, sabe? Muitas mulheres que chegam perto do meu campo, elas têm vivências fortes com a morte, né? Eu perdi meu avô, eu vi meu avô morrer quando eu tinha 7 anos e isso marcou profundamente a minha história. E assim, são mulheres profundas, são mulheres que têm a anciã já muito ativa, né? Essa parte da psique feminina que já está conectada mais com a sabedoria, com o fim, com a morte, com a impermanência. Então, são mulheres que estão buscando já isso porque tiveram experiências já, que ativaram isso nela, que fizeram elas entrar em travessia, que falam, nossa, então, é isso, né? A morte está aí, o fim, a crise, a dor, algo tocou elas, ou elas têm isso do espírito delas também, são sacerdotisas já de vidas que estão vivendo esse assunto. Então é isso, queria trazer um pouco dessa inspiração assim para você me dizer como é que tá essa travessia por aí, se você se identifica como uma mulher que está buscando por sentido, que está com perguntas profundas sobre a existência e que está a fim de caminhar um caminho que não é muito pop, que não é muito buscado por quem quer apenas o externo, mas aquela que se interessa mesmo, sabe, pelo profundo de si mesma e que tem curiosidade para caminhar nisso e coragem para caminhar, sabe, sente aquilo como é gostoso mesmo, né, porque chega numa fase que fica gostoso, né, a princípio pode ser assustador, mas tem um fascínio também, né. Sim, me identifico demais com tudo isso, sim, que eu com certeza. Então, queria deixar esse sopro, né, desse chá com as rosas para que vocês caminhassem, né, sobre a travessia de vocês, e também é muito bom para nossa mente quando a gente sabe que tem caminho, né, porque a gente começa a se identificar
A gente meio que dá uma ticada. Nossa, nesse assunto eu acho que eu ainda tô projetando muito. Eu ainda acho que é culpa de alguém. Tô achando que eu tô precisando quebrar o espelho e mergulhar um pouquinho mais no sofrimento autêntico desse assunto. Naquele outro assunto, nossa, não, tô fazendo escolhas, realmente, tô caminhando. Tô indo pra ação, tô sustentando o meu desejo. E tudo isso vai fazendo você ganhar uma força de ser real, de ser luz e sombra, ser muito real, sabe? Você ocupar um espaço real, com força, com potência, com voz, porque aquilo é corporificado, aquilo é dentro de você. Fazendo sentido? É isso, queridas. Se você assistiu até agora, se você tá vendo a gravação, quero que você indique para alguma amiga, que você convide alguma mulher profunda, alguma mulher que tem desejo de aprofundar nesses assuntos. A gente falou que lindo, eu percebi que eu nem tinha aceitado ainda que já estou em travessia. Bem-vinda, querida. Sim, em que fase, né? Estamos em travessia, estamos oficialmente em travessia, né? Estamos encaminhando aí para o feriado de 7 de setembro, onde a gente vai viver um retiro iniciático, um retiro de travessias, um retiro onde vão ter várias travessias lá dentro, para a gente viver esse ciclo completo. Vai se chamar Guardiãs, e somos guardiãs da nossa vida, somos guardiãs da nossa medicina pessoal, primeiro numa autoliderança para então liderar o que a gente quiser, né? E para isso a gente precisa ter voz, a gente precisa ter corpo, a gente precisa atravessar, a gente precisa fazer esse percurso aqui que eu desenhei para vocês, né? Esse ciclo que eu desenhei para vocês. Então, eu também já estou sonhando com esse retiro, estou muito empolgada de viver essa travessia com vocês. E é isso, se você gostou, se você se interessou, me procura, me manda mensagem, manda para as amigas, porque é um trabalho que pode realmente transformar completamente a sua vida, como transformou a minha e de muitas mulheres, porque começam a se conectar com a sua própria verdade. E não tem preço, gente, não tem preço você saber qual é a verdade do seu coração e o que você precisa deixar aí. E quando a gente está num espaço que ele é preparado para isso, ou seja, é um espaço que ele é conduzido eticamente, onde a gente tem muito apoio, onde a gente tem tudo certinho, não tem como não ser bom, né? Porque é feito para isso. Como não está em travessia na menopausa? Convidar, é isso que eu falei no início, né? Impossível, porque é isso, o corpo da mulher nos convida o tempo inteiro a travessias. O tempo inteiro nós mulheres somos convidadas a travessias. E isso deveria ser ensinado, né, na escola. Como que a gente faz para... já que a gente perdeu, né, o contato com as sociedades que viviam assim e que tinham esses ensinamentos, a gente pode ir retornando esses ensinamentos ritualísticos para esse momento tão poderoso que é a menopausa e tão profundo, né? Tá mais que convidada para viver travessia com a gente, Claudinha. E é isso, tá? Eu deixo um abraço e até breve. Vamos nos falando.